Eu sinto que a Mulher Maravilha é uma personagem que, mesmo sendo um dos maiores símbolos da cultura pop, acaba sendo tratada pela própria DC como se fosse menos importante do que ela realmente é. E quanto mais eu penso nisso, mais exemplos aparecem, mais situações parecem confirmar essa sensação de que existe uma diferença muito clara na forma como ela é tratada em comparação com outros personagens da editora, principalmente personagens masculinos. Não é só uma impressão vaga, não é algo subjetivo. E quando a gente começa a analisar olhando para televisão, cinema, jogos, quadrinhos e até planejamento de universo compartilhado, dá para ver claramente um padrão. E esse padrão mostra que mesmo sendo parte da base da DC, ela quase nunca recebe o mesmo nível de prioridade. E eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Se a gente olhar historicamente, o Batman praticamente sempre teve algum tipo de destaque, seja com séries animadas, filmes, jogos, reinvenções. O Superman também, mesmo passando por fases diferentes, sempre foi tratado como um pilar que precisa estar ativo. Agora, quando a gente olha para Mulher Maravilha, parece que ela entra e sai de relevância dependendo do momento, como se fosse algo opcional. E isso fica muito claro quando a gente fala de animação. Durante décadas, a animação foi uma das formas mais importantes de manter os personagens vivos no imaginário popular. E tanto Batman quanto o Superman tiveram várias séries próprias, identidade própria, desenvolvimento, e a Mulher Maravilha nunca teve isso. Ela nunca teve uma série animada solo que realmente explorasse o universo dela com profundidade, mostrando Temícera, os deuses, os conflitos mitológicos, a jornada dela como heroína. Ela aparece em animações como Liga da Justiça, e sim, ela realmente é importante ali, tem momentos muito bons, episódios relevantes, mas ainda assim ela tá dividindo espaço com vários outros personagens. Não é a história dela sendo contada, não é o mundo dela sendo desenvolvido. É diferente dela ter uma série dedicada onde tudo gira em torno da personagem. E isso, com o tempo, faz diferença, porque molda a forma como o público enxerga o personagem. Quem cresceu assistindo animação teve muito mais contato profundo com o Batman e o Superman do que com a Mulher Maravilha. E isso não é culpa da personagem, é uma decisão editorial, uma escolha da própria DC. Quando a gente vai para os jogos, a situação fica ainda mais frustrante, porque durante muito tempo a Mulher Maravilha simplesmente não existia nesse espaço de uma forma relevante. Enquanto o Batman teve uma franquia de jogos inteira de sucesso e outros personagens começaram a ganhar espaço, ela continuava de fora. E aí finalmente anunciaram um jogo solo dela, desenvolvido pela Monolith Productions. E isso parecia ser o momento ideal, porque a Monolith já tinha mostrado o que ela sabia fazer com Middle-earth Shadow of Mordor, principalmente com o sistema Nemesis. E a ideia de aplicar isso no universo da Mulher Maravilha, talvez com mitologia grega, inimigos recorrentes, relações que evoluem ao longo do jogo, parecia simplesmente perfeita. Só que depois do anúncio do jogo, o silêncio foi tomando conta. Não teve gameplay, não teve um trailer significativo, não teve uma atualização do jogo. Foram anos e anos de praticamente nada. E quanto mais o tempo passava, mais surgiam rumores de problemas no desenvolvimento, dificuldade de adaptar o conceito, mudanças de direção dentro da empresa, e isso leva a um ponto bem incômodo. O estúdio foi oficialmente fechado e o jogo foi oficialmente cancelado. E isso reforça aquela sensação muito específica de que projetos grandes da Mulher Maravilha nunca chegam com a mesma força ou estabilidade. No cinema, que deveria ser o espaço onde ela brilha com mais facilidade, a situação também é inconsistente. O primeiro filme foi um marco importante, foi um filme que funcionou, teve um grande impacto, apresentou a personagem para um público ainda maior, mas mesmo sendo um filme bom, ele ainda deixa aquela sensação de que dava para ir além, de que dava para ser mais grandioso, mais ambicioso, mais marcante. E aí vem Mulher Maravilha 1984, que acaba sendo um tropeço enorme. É um filme que perde a força no roteiro, no tom, na construção dos conflitos, e isso pesa muito, porque não existe uma sequência de acertos que sustente a personagem no cinema. Fica parecendo que ela não tem uma trajetória sólida, enquanto outros heróis têm várias tentativas, vários
vários ajustes e vários projetos paralelos. E quando a gente pensa que ela só tem basicamente 2 filmes solo em live action, isso já é muito estranho por si só. A gente tá falando de uma personagem criada na década de 1940, uma das mais antigas e importantes da história dos quadrinhos. E ainda assim, o histórico dela fora dos quadrinhos é muito limitado. Agora, entrando no novo momento da DC com o DCU, a situação deveria ser diferente. Esse era o momento ideal para reposicionar a personagem, para colocar ela no centro desde o início, para deixar claro que ela é tão essencial quanto qualquer outro herói. Mas o que a gente vê até agora é um desenvolvimento lento. O que a gente sabe é que existe um roteiro em andamento, a roteirista é a Ana Nogueira, a mesma roteirista de Supergirl e Jovens Titãs, mas a gente não tem quase nenhuma informação concreta sobre esse filme. A gente não teve um anúncio forte, nenhum direcionamento claro, nenhuma urgência aparente, e isso é preocupante porque o DCU precisa de pilares fortes. Sendo bem honesto, não dá pra sustentar tudo só no Superman, por mais importante que ele seja. E também não faz sentido apostar tanto em personagens mais obscuros, enquanto um dos maiores ícones da editora fica em segundo plano. Projetos como o Cara de Barro podem ser interessantes, eu mesmo tô curioso pra ver como vai ser esse filme do Cara de Barro, mas esse tipo de projeto não substitui a necessidade de ter a Mulher Maravilha como uma das líderes desse universo. E tem também a questão do tempo, né? Se o plano é realmente construir algo sólido, o filme dela já deveria estar em um estágio muito mais avançado. Já deveria ter uma previsão mais clara, talvez mirando em um lançamento ali por volta de 2028. Já deveria estar com um desenvolvimento mais acelerado. Já nos quadrinhos, a situação é um pouco menos crítica. Teve coisas boas recentemente, como por exemplo Mulher Maravilha Absolute, que mostra como a personagem funciona muito bem quando existe uma proposta forte, quando alguém entende o potencial da personagem. Mas esses momentos também parecem isolados, não parte de um movimento contínuo. E isso é curioso, porque a Mulher Maravilha tem um dos universos mais ricos da DC. Mitologia, política, guerra, filosofia, conflitos morais, tudo isso faz parte da essência dela. Dá pra contar histórias épicas, íntimas, complexas, dá pra explorar temas que outros heróis nem chegam perto de explorar, mas mesmo assim ela raramente é colocada no centro das grandes iniciativas da editora. Raramente ela é o foco principal de algo realmente ambicioso por um longo período. E isso acaba criando essa percepção de que ela sempre tá um nível abaixo, mesmo não estando. O que mais me chama a atenção é essa contradição, porque ao mesmo tempo em que ela é reconhecida como um ícone, como um símbolo global, como a maior heroína da história, na prática ela não recebe o mesmo investimento. Ela não recebe a mesma consistência e a mesma urgência. E não é só uma questão de falta de público ou de interesse. Quando ela aparece, quando ela é bem utilizada, o público responde e sempre funciona muito bem. O problema é que isso não acontece com a frequência que deveria acontecer. A sensação que fica é que a própria DC ainda não decidiu tratar a Mulher Maravilha com o peso que ela carrega. E enquanto isso continuar, ela vai seguir nesse lugar estranho, sendo ao mesmo tempo gigante e subutilizada, reconhecida, mas não aproveitada. E o mais frustrante disso tudo é saber que não precisaria ser assim, né? Porque tudo que ela precisa para dominar qualquer mídia já existe dentro da própria personagem. Só falta alguém realmente apostar nisso sem tratar ela como um personagem secundário. Porque no fim das contas ela nunca foi e nunca vai ser. E no mais é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre a situação da Mulher Maravilha atualmente. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso tudo. Deixem o like para ajudar o canal, apertem no botão de hype que também ajuda muito. Obrigado a todos os membros que ajudam financeiramente o canal e fazem tudo isso aqui acontecer. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Fui!